Nós estamos falando sobre tática ainda. E falando sobre conhecimento e informação. Conversando sobre sabedoria. Como dialogar com alguém usando perguntas? Não tem que ensinar nada, só fazer perguntas. Esta é a tática de sabedoria. E caráter. Nós estamos fazendo uma mini curso hoje sobre tática, usar sabedoria no diálogo, mesmo que você não consegue lembrar de todo o conteúdo da apostila que vamos ver durante a semana. Mas, continuando onde nós paramos hoje de manhã, vamos falar de 3 maneiras básicas de fazer essa tática de perguntas. Tem 3 tipos de perguntas. E se vocês podem dominar esses 3 tipos de perguntas, valeu a semana toda. Mesmo que não conversamos pelo menos mais nada, vai valer a semana toda. Há outras táticas, mas esta tática de perguntas, a calma ou mais agressiva atacante de cristianismo. Você pode bater um papo com Richard Dawkins ou já falecido Stephen Hawking com a maior dificuldade, né? Não, facilidade, maior facilidade. Quais são os tipos de perguntas que nós vamos fazer? Número 1, colecionar informação. Este é o primeiro tipo de pergunta, colecionar informação. Segundo tipo de perguntas, eu não falei isso de amanhã ainda. Pedir provas. Aqui a outra pessoa tem que dar razões por sua crença. E terceira, guiar a conversa numa direção específica. E você só vai conseguir fazer o terceiro tipo de pergunta quando aprender o conteúdo da apostila. Então, vamos falar sobre esses 3 tipos de perguntas. Eu vou apresentar todos eles de novo aqui. Faça perguntas para colecionar informação. Você precisa de mais informação antes que possa proceder numa conversa. Você quer descobrir o que a pessoa pensa. A pessoa fez uma afirmação e você não quer tirar uma conclusão precipitada ou torcer as ideias. Então faça perguntas para entender mesmo. Sabe, este é um problema entre pessoas hoje. Você tem uma discussão entre 2 pessoas e enquanto a outra pessoa está falando, você não está escutando. Você está lá bolando uma resposta. Logo que para de falar, eu vou falar. Então você fica pensando dentro da sua cabeça, tudo que vai falar, logo que este cara parar de falar. E quando parou, agora eu vou falar o que está importante para mim. E sabe uma coisa? Você não ouviu o que a pessoa tinha para dizer. Como você vai responder? Eu vou te dar algumas ideias sobre conversar com pessoas que não estão nem na apostila. Alguns de vocês aqui estão naquela equipe de Boa Vista. E quinta-feira à noite nós vamos conversar, mas não sobre isso. Mas numa equipe, ou num casamento, ou entre vizinhos, ou com professor de faculdade, acontecem conflitos entre pessoas. E como você vai conseguir sentar e dialogar e resolver um conflito com alguém? Você tem que lembrar que o cérebro humano passa por 3 passos para tomar uma decisão. Escreve isso. Passo número 1. O cérebro humano tem que sentir seguro. Seguro. Número 2. O cérebro humano tem que se expressar sobre suas próprias ideias e ainda se sentir seguro. E quando o cérebro humano consegue sentir seguro, se expressar e continuar se sentindo seguro, agora o cérebro humano consegue entender e assimilar nova informação. Este é o terceiro passo. Agora vai assimilar e absorver informação nova. Se nós não aprendemos mais nada hoje, isso é valioso. Isto custou cientistas
muito tempo pesquisando como o cérebro funciona fisiologicamente e milhares de dólares descobrir o que Jesus sabia no primeiro século, quando ele batia um papo com alguém. Como nosso cérebro funciona fisiologicamente. Número 1, tem que sentir seguro. Número 2, tem que se expressar e ainda sentir seguro. E terceiro, agora o cérebro abre e consegue assimilar nova informação. Deixe-me demonstrar. Se eu estiver aqui, conversando com vocês, batendo um papo e de repente, do nada, eu lanço esta caneta para Breno. Sabe o que Breno vai fazer? Instantaneamente. Ele nem sabe que está chegando, mas eu te garanto, esta caneta não vai bater na cabeça dele. É impossibilidade. Sabe por quê? O cérebro dele está atento o tempo todo e vai proteger sua cabeça. Eu assisti uma entrevista na televisão de jogo de beisebol e sabe, tem o diamante lá e tem um cara lá com o bastão pronto para bater a bola, tem outra pessoa no centro do diamante lançando a bola e tinha um profissional ao lado do campo que não está perto da arquibancada fazendo uma entrevista com um jornalista e alguém bateu a bola, ele fez BANG! Ia bater na cabeça e matá-lo instantaneamente, mas de alguma forma ele estava lá, BAM! Ele pegou na mão uma daquelas bolas indo tipo 100 km por hora. Como isso aconteceu? O cérebro vai proteger si mesmo. Então, você está num conflito com alguém e você quer dialogar e resolver o conflito entre você e a esposa, entre você e um amigo na equipe, entre você e o professor da faculdade. Se você você é vaqueiro, saque! E você vai atirando, ou ele vai tirar as armas, e ele vai atirar, e vocês vão ter uma guerra. E é exatamente como a Primeira Guerra Mundial começou. Exatamente foi isso. Um cara matou o outro, espalhou pela família e virou uma guerra mundial. Um tiro. Quando você está numa conversa, você tem que fazer isso. Coloque suas armas, abaixa as armas e deixa seu amigo se sentir seguro. E quando ele se sente seguro, ele vai abaixar as armas dele e nós vamos dialogar. Então, quando você está numa conversa com alguém, você não chega ameaçando e desafiando e arrogante, atitude, porque ele vai aumentar o volume e ele vai também, e vocês vão ter uma gritaria entre duas pessoas. Sabe o que você faz quando você tem que sentar com alguém e abordá-lo por causa do seu pecado, ou conflito, ou seja que for? Você vai lá com calma, com amor, como você está. Quero que você saiba que você é muito importante para mim. Quero que você saiba que eu amo você. Eu quero que você saiba que eu nunca faria nada para machucar você, nunca. E se acontecer, me avise para eu pedir desculpas. E a pessoa diz, ele me ama. Lembra de 1 Coríntios? Paulo tem que escrever 16 capítulos de puxão de orelha numa igreja dividida. Os primeiros 9 versículos de 1 Coríntios, você acha que esta igreja não tem pecado nenhum? Oi, amados, igreja de Cristo em Corinto, salvos pela graça e misericórdia de Deus, eu amo todos vocês. Vocês vão viver eternamente no céu. Vocês fazem parte da irmandade do mundo. Agora, nós precisamos conversar algumas coisas. E ele começa com este amor de segurança. E quando ele começa assim, a igreja de Corinto colocou as armas e escutavam este carinho. Primeiro passo, deixa a pessoa se sentir seguro. Segundo passo, enquanto eu estou tentando resolver um conflito ou evangelizar alguém, feche a boca. Não fale nada. Faça pergunta para o outro. O que você acha sobre isso? Qual é o seu parecer sobre a situação entre nós dois, tão meio pesado? O que você acha sobre Jesus e a Bíblia? E deixe eles se expressar. Eles são capazes de falar coisas totalmente erradas. Só escuta. Só escuta. Deixe eles se expressar e continuar se sentindo seguro. E quando eles terminarem, tem algo mais? Não, falei tudo.
Eles são seguros, eles se expressaram e de repente seu cérebro fisiologicamente faz isso. Tchim! E eles vão abrir a mente. Agora eles conseguem entender Atos 2:38. Marcos 16, 15 e 16. Agora eles conseguem entender o Evangelho. Mas se você tenta chegar, tal igreja não presta para nada, porque eles ensinam isso, e eu ensino o Evangelho, e morte e sétima ressurreição, e batem para perdão dos pecados. O cérebro deles vai rejeitar tudo isso, não vai conseguir entender nada, porque eles foram atacados e eles não conseguiram se expressar. Entenderam os passos? Decoram eles, colocam na carteira, deixam nítido na sua testa, porque se você vai evangelizar, você vai resolver um conflito, você tem que dialogar sobre sua fé. A pessoa tem que se sentir segura. Deixe a pessoa primeiro se expressar e depois eu vou falar e eu vou batizar ele. Bom, este é o processo. Perguntas. Primeiro passo: colecionar informação. Este é onde você está deixando ele se expressar, e eu não estou criticando, eu não estou interrompendo, eu estou deixando ele esvaziar a cabeça da crença dele. Você precisa de mais informação antes que possa proceder numa conversa. Você quer descobrir o que a pessoa pensa. Por quê? Duas razões. Você não quer entender mal a pessoa. Tem muitas discussões acontecendo entre pessoas porque ele falou alguma coisa e antes de ele terminar eu tirei uma conclusão precipitada, eu comecei a comentar, eu nem sei o que ele queria dizer. Comunicação é tão difícil. Vocês que são casados, Escobar, você sabe como é ser casado, né? Tem uma discussão em casa? Bem-vindo à minha vida. Riel, casado 36 anos. Renata e Leila, quantos anos casado? 39. Quantas discussões já aconteceram em casa? Não. É muitos. E por que nós somos casados ainda? Porque eu falo para ela, eu te amo, eu estava errado, me perdoe. E quem precisa de aconselhamento, casamento, é quem não consegue falar, eu estava errado, eu te amo, me perdoe. Eles estão lá brigando com um psicólogo em algum lugar, tentando resolver um problema. Mas se vocês podem ouvir um outro com carinho e deixa a pessoa falar tudo, provavelmente você não vai falar a metade do que falou naquela discussão e o conflito vai ser resolvido rapidinho. Mas duas razões por perguntar para um desafiador de cristianismo essa pergunta e colecionar informação. Primeiro, eu não quero entender mal a pessoa, e número 2, você não quer representar mal a pessoa. Alguns desafios à nossa fé não são claros. Uma pergunta coleciona mais informação. Por exemplo, o professor na sala de aula diz tudo é relativo. Isso não é claro. Esta afirmação nunca deve passar sem uma pergunta de esclarecimento. Pergunta: o que você quer dizer com a palavra relativo? Tudo é relativo. Podemos aplicar isso à sua afirmação. Vamos falar. A palavra tudo é relativa? Ou ela é absoluta? É absoluto, é. Ele está afirmando que nada é absoluto. Tudo é relativo. Mas você tem que questionar ele. E quando você questiona e ele responde, ele vai se autocontradizer. E ele vai parar de usar esta afirmação. Porque alguém vai questionar ele cada vez. Deixe-me mostrar outros exemplos. Um desafio na sala de aula, na faculdade. O evolucionista diz: Deus não é necessário para explicar moralidade. Evolução pode explicar. Nossa sobrevivência depende de ética compartilhada. Até no filme Deus não está morto, bem no final, aquela jovem desafiou o homem sobre verdades absolutas.
E o professor diz, e agora ele vai falar sobre ateus não têm moralidade. E o jovem foi atrás dele. E no final, o ateu precisava sentar. Mas pense sobre o desafio de evolucionista. Deus não é necessário para explicar moralidade. Evolução explica moralidade. Até nossa sobrevivência depende de ética compartilhada. Agora o cristão está na sala de aula pensando, pergunta, professor, como o restante do reino animal sobreviveu sem moralidade? Ele vai responder? Ele não pode. Sem contradizer si mesmo. Que tal isso? Como humanos sobreviveram lutando para defender si mesmos antes da moralidade evoluir, para todos viverem em paz e harmonia hoje? Ele não pode responder a pergunta sem se contradizer. Quando um ateu faz uma afirmação, faz uma pergunta só para colecionar mais informação. É um bom começo. Deixa-me dar outro. Eu vi isso outro dia. Eu estava andando com meu amigo, que eu batizei 3-4 semanas atrás. Estamos andando na rua. Ele diz, minha esposa, ela está me divorciando e ela está indo no espiritismo e ela disse, reencarnação fazia parte do ensinamento cristão, mas foi tirado da Bíblia no 4º século e eu não confio mais na Bíblia, eu vou seguir Allan Kardec. Pergunta, como isso aconteceu? Como alguém remove linhas específicas de texto de dezenas de milhares de documentos escritos à mão que estão em circulação por toda parte da região mediterrânea? Ou, em palavras modernas, é possível remover secretamente uma parágrafa de todas as cópias do Folha de São Paulo de ontem? É possível? Não. Então, quem tirou a reencarnação da Bíblia no 4º século? Allan Kardec. Quem? Allan Kardec. É Allan Kardec. E Allan Kardec fez isso em 1850. Não no 4º século. O texto bíblico do 4º século, se eles têm Bíblias inteiras do 3º século, e não fala nada de reencarnação. A Bíblia só fala de ressurreição, nada de reencarnação. Mas não é interessante que pessoas lançam essas afirmações, alguém tirou... Questiona. Como alguém fez isso? Só pensa sobre a lógica da coisa. Como você tira um parágrafo de 20 mil cópias do Novo Testamento que estão em circulação por toda parte? É uma impossibilidade. Então, não deixe as afirmações deles assustar vocês. Então, estamos falando sobre 3 maneiras básicas de fazer esta tática de perguntas. Número 1, faça perguntas para colecionar informação. Segundo, faça perguntas para pedir provas. Aqui, a outra pessoa tem que dar razões por sua crença. Eu acredito em Papai Noel. Ele voa pelo céu, um trenó com o renó na frente. Dixon, seja que for os nomes, Rudolph. Agora alguém diz, boa afirmação. Pode me descrever mais este Papai Noel que você descreve? Ele é gordo, e tem um chapéu, uma barba, ele gosta de tomar leite. Legal! E fala um pouquinho sobre onde ele mora, o Polo Norte. Então, professor, eu estou respondendo a pergunta, ele está colecionando a informação. Mas depois que o aluno entendeu tudo que eu acredito sobre Papai Noel, próxima pergunta. Quais são as provas lógicas que levam o senhor para tirar esta conclusão sobre Papai Noel? Onde está a evidência? E assim, o professor da faculdade ateu vai tropeçar na frente de seus alunos.
porque ele nunca pensou em defender sua crença. Pedir provas. Aqui a outra pessoa tem que dar razões por sua crença. E até agora você não ensinou nada. Não ensinou nada para a pessoa. Você está só questionando a afirmação dele. Algumas pessoas acham que cristãos são os únicos que precisam responder, defender a sua crença. Com certeza, nós devemos dar razões lógicas pela verdade. E eu vou ensinar isso para vocês essa semana. Outras pessoas, tipo ateus, são responsáveis em fazer a mesma coisa. Ateus fazem desafios ao cristianismo com frases bonitas. Mas eles devem defender suas frases. A responsabilidade de provas pertence à pessoa que afirmou sua crença. Quem faz a afirmação tem que provar que a afirmação é verdadeira. A chave é para você não ter que se defender quando a outra pessoa fez a afirmação. Não é a sua tarefa provar que ele é errado. É a tarefa dele provar seu próprio ponto de vista. Vocês lembram do filme de novo? Eu já perguntei 3 vezes. Deus não está morto. O primeiro. Todo mundo assistiu. Alguém não assistiu. Todo mundo assistiu. Primeiro dia da sala de aula, o professor entra lá. O que todos esses caras têm em comum no quadro negro? Alguma coisa cachorro falou, estão todos mortos. G-Dog, eu não sei qual é o nome dele. Ele colocou o nome de um cachorro para ele mesmo, o apelido. Ele diz, G-Dog. Okay. Não, alguns desses são vivos ainda, mas a maioria são mortos. Mas o que eles têm em comum? São todos ateus. Esta é uma aula sobre filosofia e nós não queremos gastar tempo com argumentos antiquados e velhos sobre um ditador com barba branca lá no céu. Então, que tal a gente passa por cima destes argumentos e vamos direto em coisas mais importantes? E para começar, que tal todo mundo tira uma folha de papel e todo mundo coloca que Deus está morto? E só um cristão na sala de aula questionou ele. Eu não posso fazer isso, eu sou cristão. Você é cristão? Eu tenho tempo. Que tal nos próximos 3 aulas você vem na frente e defender sua fé em Deus? Que professor covarde. Ele fez a afirmação que Deus está morto. Ele é responsável por provar sua afirmação. Não aquela jovem lá do primeiro ano. Ele não é preparado para isso. Mas no filme, aquela jovem fez muito bem. Em 20 minutos em cada coisa, ele apresentou minha apostila inteira. Bem abreviado. Tem muito mais para aprender, mas ele fez muito bem no filme para defender a fé. Mas não foi a responsabilidade dele, foi do professor que fez a afirmação. Agora vamos construir uma casa junto com lógica. Uma afirmação. Eu acredito em, ou eu não acredito em. A afirmação é o telhado de uma casa. As provas, evidência, são as paredes da casa. Se não há provas, o telhado está no chão. E ninguém pode morar debaixo deste telhado. Uma afirmação é uma crença, e as provas são as razões lógicas que a crença deve ser aceita. Estão vendo como essas perguntas funcionam? Todo mundo está começando a entender? Colecionar informação? Entendi, professor. Agora, por que acredita nisso? O primeiro tipo de pergunta ajuda você a saber o que a pessoa pensa com clareza. Vou voltar o slide só um pouquinho, por
Desculpe. Casa, se tem um telhado, esta é a crença. As paredes são as provas. Se você não tem provas, este telhado está no chão e ninguém pode morar debaixo dele. Este é o ponto. Ok. Primeiro tipo de pergunta ajuda você a saber o que a pessoa pensa. Está colecionando informação. O segundo tipo de pergunta ajuda você a saber por que ela pensa assim. Ela deve ter uma lógica, uma prova, um fato. Tipo, por que você diz isso, professor? O meu filho, 15 anos, que não acredita mais em Deus, quais razões você tem por pensar assim? Quais razões? Ou meu amigo no ponto de ônibus, por que você pensa que esta é a maneira correta de entender a Bíblia, que a Bíblia é cheia de fábulas e não tem nada de verdade? Por que você pensa assim? Quais razões levou você a esta conclusão? Eu estou curioso lá na oficina, o carro está quase pronto, estou curioso, por que esta ideia é convincente para você? Está vendo as duas perguntas? Você quer entender o que ele acredita? E o segundo é, por que ele acredita? Você ficará surpreso que muitos cristãos, você ficará surpreso que muitos críticos da fé cristã não estão preparados para defender a fé deles. Eu não acredito em Deus. Ou prova. Muitas pessoas nunca pensaram sobre o ponto de vista delas, nem porque elas acreditam assim. Pergunta, por que você acredita em alguma coisa? Mas não tem nenhuma razão lógica como prova que é verdadeira. Como você chegou nesta conclusão? Se alguém pergunta para mim, Alan, por que você acredita em Deus? Eu posso defender a fé com lógica, razão e evidências. Eu quero treinar vocês a fazer igual. Mas quando o Mateus faz uma afirmação, ele não tem prova nenhuma. E é por isso que você não tem que ter medo deles. Nunca tenha medo de um cara que tem doutorado em biologia, porque ele não sabe se defender. Agora, muito importante. Isso é difícil para mim. Rejeite o impulso de apologia, de responder cada afirmação que alguém faz. Eles vão lançar, Papai Noel é verdadeiro, Deus não existe, eu vi a coelha de Páscoa, eu vi Saci Pererê, é verdadeiro Saci Pererê, ou seja que for. Rejeita o impulso de responder cada afirmação que alguém faz. Faça que a pessoa que fez a afirmação dê razões de prova para a sua crença. Incentive a pessoa a dar razões, não somente um ponto de vista. Não é seu trabalho derrotar a afirmação dela. Ou eu sou capaz. Mas, se você não lembra de todo este conhecimento que vão aprender esta semana, e você diz, ele fez esta afirmação, como eu vou responder? Não responde, só faz perguntas. O trabalho é o trabalho dela defender a afirmação. Deus não existe. Ok. Que tipo de Deus você está rejeitando? Aquela ditador no céu que manda raio em todo mundo, e barba branca, e arrogante, orgulhoso, ele quer louvor, é egoísta. Eu não acredito nesse Deus também. Eu não acredito. Onde você viu esse Deus? Na Bíblia. Eu acho que preciso ler a Bíblia de novo, porque este Deus não está neste livro. Eu só queria ver que tipo de Deus está rejeitando primeiro. Eu também rejeito este Deus. O Deus da Bíblia é bem diferente do que eles estão pensando. Então, deixe-me mostrar uma estratégia que o professor na faculdade vai usar. Vocês estão lá, aula de biologia, filosofia, faculdade. Eu quero mostrar o que o professor faz. Professores gostam de atacar cristianismo na sala de aula. A Bíblia está cheia de fábulas. Como eu sei disso?
Minha filha Natalie passou em primeiro lugar no federal. Ela foi na faculdade paranaense, sentou na sala de aula, e ela escutou os professores ateus por 3 meses. Ela entregou a bolsa e disse: pai, eu quero uma outra educação. Este não preste. Ela deu para o outro. E ela foi para um outro lugar, onde ela vai receber uma educação com Deus envolvido. E ela pagou caro. Mas a federal não prestava para o meu filho, minha filha. Ela cansou. Ela veio lá receber uma educação, não uma ameaça contra o cristianismo todo dia. E acontece aqui no Brasil. Estão ameaçando. Eles deviam estar educando e eles estão atacando. É militante. Ok? O professor está atacando. Cristão, não tente atacar o professor. E eu sei que vários de vocês estão na faculdade, e talvez passam no federal, um outro, e vocês estão lá, este vai passar, eu vou me formar e eu vou continuar seguindo a Deus. E vocês querem a educação, o diploma, porque é acessível financeiramente. Ok, eu compreendo isso aí. E vocês devem ficar na faculdade. Mas enquanto está lá, eu quero mostrar... Sabe a única razão que eu estou aqui hoje? Pelo menos a razão principal: salvar sua fé. Se você está numa faculdade aqui, eu estou aqui para preservar sua fé. Eu não vim por nenhuma outra razão. Eu sei que vocês estão sendo bombardeados na faculdade, e eu quero preservar sua alma. E eu vou fazer isso, não com sentimento, não com emoção, mas com pura fatos e lógica. E assim você passa pela faculdade, vai se formar, e no final você é fiel a Cristo. Porque se você não tem esta aula aqui, eles são capazes, na faculdade aqui em Campo Grande, arrancar sua fé. Eu estou aqui para te ajudar, só isso. Então, cristão, não tente atacar o professor ou explicar sua fé. Pois o professor é uma força superior, doutorado em biologia ou filosofia. O homem com o microfone, ele vai ganhar. Você vai tentar falar, e ele vai falar mais alto, ele vai começar a ameaçar, ele vai ridicularizar você, envergonhar, e você está meio... Como eu vou responder essa? O cara com o microfone vai ganhar. Então não tenta debater com ele. Não, há uma maneira melhor. Se chama levanta a mão. Essa é a estratégia de um cristão na faculdade. Levanta a mão, faz uma pergunta. Professor, pode nos dar mais detalhes sobre o que quer dizer? Que tipo de fábula você quer dizer? Você acha que nada nos documentos bíblicos tem valor histórico? Tudo na Bíblia é uma invenção de fantasia? Qual é a sua opinião? Agora lembre-se, faz uma pergunta de cada vez. Eu corri 5 ou 6 perguntas, mas faça uma, aguarde a resposta, faz outra, guarde a resposta, faz outra. Estamos colecionando informação. Ou talvez até pedindo provas. Isso é uma aplicação da pergunta. Colecione informação. Deixe o professor se explicar. Como um bom aluno, ouça com cuidado, faça anotações, peça mais esclarecimento. E se ele vacilar em qualquer forma, os outros alunos vão perceber. Mas ninguém está desafiando ele com perguntas. Ninguém. Porque eles não querem ser envergonhados. Eles não querem ser ridicularizados. Eles não querem ser criticados. Eles não querem uma nota 6 no boletim deles. Eles estão, eu tenho que ter essa nota, eu tenho que passar de curso. Oh, professor Deus. Não, você não tem que ter medo. Mas ninguém está questionando. Você pode questionar. E se ele vacilar de qualquer forma, os outros alunos vão perceber. E ele vai ter mais cautela antes que ele faça afirmações que ele não pode provar na sala de aula. Se ele tiver problema comunicando suas ideias, será óbvio que ele não pensou cuidadosamente sobre suas ideias. Quando você está satisfeito, que entendeu claramente o ponto de vista do professor, agora levanta sua mão novamente e pergunta: como o senhor chegou a esta conclusão? Quais evidências convenceram o senhor que a Bíblia não é de confiança?
e acorde. Ele vai... Ele não tem resposta. Ninguém nunca fez a pergunta para ele. Ninguém nunca fez a pergunta para ele. Porque ele é um doutorado e você é só o primeiro ano. E ele... ninguém tem coragem a questionar ele. E por ninguém nunca questionar ele nunca tinha que responder uma pergunta que ele não é capaz de responder. Mas, desde que o professor fez a afirmação, faça o professor se defender com provas. Assim você conversa com ele, sem pressão, nenhuma batalha, nada de DD, só diplomacia. Agora o professor, ele não é bobo, e ele vai tentar escapar, como no filme Deus Não Está Morto. O professor vai falar: você deve ser um daqueles cristãos que acham que é um ditador velho no céu e a Bíblia é a palavra inspirada do soberano ditador. Oh, tudo bem, eu sou justo, eu tenho tempo, igual no filme. Ele diz: nós temos tempo. Eu quero que você tome um momento, chegue aqui na frente e prove a aula que a Bíblia não está cheia de fábulas. E você está lá: eu não lembro tudo na apostila, como eu vou... E agora ele vai envergonhar você. Você lembra do filme? Oh, ele estava lá, atirando aquela jovem. E o jovem, com humildade, diz: eu não sei. Eu não pensei nisso antes. Oh, você não sei, eu acabei de tirar sua. E ele começa a envergonhar o jovem. Ele colocou a responsabilidade de prova nas suas costas. E isso não é justo. Você não fez nenhuma afirmação. Ele é quem expressou um ponto de vista. É a responsabilidade do professor defender a opinião. Ele é o professor, afinal. Não morde a isca. Não morde a isca. Pisar nesta armadilha é fatal. Ele quer que você faça o trabalho dele. Não participe no jogo dele. Coloque o desafio de prova de volta nas costas dele assim: professor, realmente eu não disse nada sobre meu ponto de vista. Você está falando algo sobre mim que eu não falei. Talvez eu esteja do seu lado. Meu ponto de vista é irrelevante. Não importa o que eu acredito. Suas ideias estão na mesa. Eu sou um aluno tentando aprender. Eu estou pedindo esclarecimento e se você tem boas razões e evidências pela sua afirmação. Só isso. Se ele der uma resposta, agradece. Não deixe ele escapar da responsabilidade dele. Não tenha medo de questionar seu professor. Deixe o professor, desafie o professor, mas com graça, respeito e tática. Você não tem que ser um especialista em cada assunto. Mantenha a responsabilidade de prova em quem fez a afirmação. Assim você não tem pressão e você dirige a conversa onde quiser. Se você se encontrar contra a parede na sala de aula, por um professor segurando você contra a parede com ameaças, um professor ateu, com conhecimento superior ao seu conhecimento, você pode fazer perguntas para aliviar a pressão. Pode esclarecer o que o senhor acredita? E pode me dar algumas razões porque o senhor acredita nisso? Vai para casa, pesquise até encontrar as respostas. Assim em casa não há pressão e você aprende até dominar a questão por si mesmo. Quando você pedir esclarecimento do ponto de vista do professor ateu e as razões do porquê ele acredita nisso,
você está convidando o professor a fazer o que ele quer fazer, dar uma surra em você. E você está dando uma oportunidade para ele fazer um trabalho completo. Qualquer cristão pode usar esta tática com sucesso. Qualquer cristão tímido pode dominar o tirano. É só fazer essas duas perguntas. E ele vai sentar. Agora, há mais táticas de sabedoria. Mas nós vamos para a apostila agora deste curso. Se você está usando com seu laptop, bom, você pode abrir a sala de aula de Google, apertar na primeira lição e você tem a apostila na sua frente. Se você não tem o seu laptop junto, eu não sei, mas vocês deviam ter uma apostila em papel diante de você. Se não tiver, fique escutando e tomando anotação. Mas há mais táticas de sabedoria. Do que só isso? Mas nós vamos para a apostila deste curso e aumentar nosso agora conhecimento. Todo dia peço que Deus transforme o seu caráter. Agora, com o conhecimento que nós vamos aprender na apostila durante a semana, veja o que vai acontecer. Você pode fazer mais um tipo de pergunta para guiar a conversa na direção que você quer. Primeira pergunta: professor, por que você acredita nisso? Dá mais informação. Eu entendi agora. Pergunta 2: quais são as razões por que o senhor acredita nisso? Agora, quando você tem o conteúdo deste apostila na sua cabeça, você pode fazer uma terceira tipo de pergunta. Professor, você já sabia que a lei científica de biogênese prove que tudo tinha um criador? Ele diz, a lei de biogênese. O senhor, eu sei o que é a lei de biogênese. Ele está meio recuando agora. Que tal? Você sabia que o universo em expansão, provado em 1912 por Albert Einstein, é uma prova da existência de Deus? Ele não sabe responder essas coisas. E você vai guiar a conversa agora com conhecimento. Você sabia que as leis de termodinâmica provem que Deus criou o mundo? Primeira e segunda lei de termodinâmica. Eu estou falando tipo a lei de gravidade. Esta é a lei de gravidade. É uma lei científica imutável, lei de gravidade. Os pregos também. Eles estão lá, mas por pouco tempo. Só falta eu bater a bola lá, eles vão cair. A lei de gravidade. A primeira e segunda lei de termodinâmica é uma lei de ciência imutável. A lei da expansão do universo, fato, incontestável. A lei de causalidade, causa e efeito, incontestável. A lei de biogênese, a lei de reprodução celular. Sabe, meu irmãozinho, ele caiu fora da igreja. Ele se tornou um ateu declarado, muito arrogante, atacando o cristianismo. E cada vez que eu fui almoçar com ele, ou levar um presente de Natal com ele, ou escrever um bilhete no seu aniversário, seja o que for, eu estou tentando amar. Mas se eu fizesse uma pergunta para ele, ele estourava como uma Big Bang, uma bomba, e acabou a conversa. Finalmente eu descobri como conversar com ele. Não faça perguntas. Eu não faço essas perguntas para o meu irmão, só irrita ele. Eu faço afirmações. Então uma noite durante o jantar, eu vi ele bem calmo. Eu falei, meu irmão Ivan, o fato da expansão do universo é uma prova que Deus existe. Ele falou, fale mais. Eu falei, as primeira e segunda lei de termodinâmica são provas que houve uma criação. Ele diz, fale mais. Eu falei, você sabe que a lei de biogênese e lei de reprodução celular e a primeira e segunda lei de termodinâmica são provas que houve uma criação e evolução é totalmente impossível? Ele diz, fale mais. Eu disse, sabe uma coisa? Que tal a gente só desfrutar desse jantar hoje à noite?
Eu coloquei 4 pedras no sapato dele. Vamos jantar hoje à noite, nós somos irmãos, e eu não vou ver você por uns 2 anos, e eu vou mandar minha apostila inteira para você em inglês, e você leia quando quiser. Ele nunca mais falou comigo sobre o assunto. Nunca mais. 2 anos depois, está adorando Jesus Cristo como Senhor. Porque ele é meio orgulhoso admitir que seu irmão trouxe ele de volta. Oh, ele é arrogante. Mas ele está ficando cada vez mais humilde enquanto ele está amadurecendo em Cristo. Mas, este é o terceiro tipo de pergunta. E eu vou dar isso para vocês. Para que vocês possam guiar alguém para Cristo. Uma das pessoas que eu vou apresentar deste material se chama John Clayton. Quando eu tinha 12 anos de idade, John Clayton veio em nosso acampamento bíblico. Nós passamos uma semana fora de casa, 12 anos, num acampamento bíblico, com toda aquela diversão. E John Clayton apareceu em nosso... Ele é o palestrante do acampamento. Ele chegou lá e disse, meu pai, ateu. Minha mãe, ateu. Eu fui criado ateu. E eu comecei a namorar com a irmã da Igreja de Cristo. Ela queria me converter. E eu decidi usar a ciência para desprovar a existência de Deus. Eu sou cristão hoje. E ele tem passado o resto da vida dele ajudando jovens a ter fé em Deus. Ele deve ter, eu não sei, 80 anos hoje. Ele batizou a mãezinha dele alguns anos atrás, antes de ela falecer. Ele nunca conseguiu converter o pai. Mas ele era professor de biologia no ensino médio. Cristão hoje. Você não pode lutar contra fatos e evidências. Não pode basear a sua vida em sentimentos e ser ateu porque meu pai era ateu. Não, quando você lida com fatos e evidências, você tem que pensar um pouquinho. Então, nossa aula. Que tal a gente leia Romanos capítulo 1? E depois de analisar Romanos 1 um pouquinho, nós vamos ter um intervalo. Romanos capítulo 1. Eu estou tranquilo, ó. Romanos capítulo 1. Porque os problemas hoje com crentes em Deus, ou falta de crentes em Deus, esse não é um novo problema na praça. Isso é um problema antigo. Até em Salmos alguém diz, se alguém dizer que Deus não existe, é um tolo. Onde é? Salmos 14. Esse era 1000 anos antes de Cristo. 2000 anos atrás, Romanos capítulo 1. Portanto, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Oh, lembra no filme Deus Não Está Morto? Bem no final, antes do ateu calar e sair da sala, o jovem diz, professor, você sabe a ciência, você sabe que é verdade, você sabe que Deus existe. E ele está ele diz, por que você odeia Deus? Por que você odeia? E o professor diz, porque ele tirou tudo, eu odeio Deus. E ele diz, como você pode odiar alguém que não existe? Aquela professor acreditava em Deus. Mas porque a mamãe morreu com câncer quando era pequenininho, ele tinha um ódio. Então ele decidiu dizer Deus não existe. Ele conhecia a evidência que este jovem apresentou na sala de aula, mas ele estava cobrindo. O jovem trouxe e ele tinha que ficar calado. 19. Pois, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Número 1, seu eterno poder. E número 2, sua natureza divina.
têm sido vistos. Eu estou falando com seus olhos físicos, vistos, claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, prepare-se, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E veja isso, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vocês assistiram isso na Bíblia? O Deus invisível que fez os 10 pragas no Egito, o povo israelita chocados e seguiram Moisés, seguindo uma coluna de fogo, o Deus invisível, e abriu o mar vermelho. Mas de repente, passam alguns dias, e Moisés está em cima do Monte Sinai, por a presença deles, e ele está meio demorando. Eles mudaram de pensamento. Eles fizeram um bezerro de ouro, e diz, este é o seu Deus. Está vendo o pensamento deles mudar? Quando você muda seus pensamentos sobre Deus, isso muda tudo. Vamos ler mais. 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Quando você troca o que você pensa sobre Deus, de repente suas ações no seu corpo são erradas. Continuando, 25. Trocaram a verdade. Eles conhecem a verdade, mas eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Qual é o resultado de mudar nossos pensamentos sobre Deus? De um Deus invisível para um Deus físico, para um Deus que não pode ver, para um Deus ídolo, uma imagem. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram a paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Homossexualidade. Uau, este foi o resultado. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Vocês estão vendo que eles conheciam a verdade. Eles conheciam. Mas eles suprimiram, eles desprezaram, eles trocaram, mas eles sabem a verdade. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, lá está aquela palavra diablo de novo, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, ou eles conhecem a verdade, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que as praticam. Uau, que leitura, hein? Quando nossos pensamentos sobre Deus estão errados, nossas ações são erradas. Eles foram de pureza, homem e mulher casado, para homem deitado na cama com homem. É isso que acontece quando a gente muda os pensamentos de Deus. Agora, como nós sabemos que Deus existe desta leitura? O Deus castigou os desobedientes, tipo Caim,
tipo o dilúvio, tipo as pragas no Egito. O povo da época sabia que um Deus invisível está agindo, nos castigando. Ouviu até a voz dele. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com o povo. Eles não tinham a Bíblia por escrito. Deus falou, eu estou aqui, fica na sua lá em cima, eu quero viver como eu quero. O dilúvio mundial veio. Qual outra prova? Jesus veio em carne e osso. Saiu de uma túmulo, você pode tocar nele, abraçar nele, ver os buracos, comer com ele. Que mais? A palavra foi revelada com milagres. Não foi só uma pregação de Pedro. Ele falou em 14 idiomas instantaneamente no dia de Pentecostes sem estudar nenhuma deles. Eu gostaria de ter este dom de línguas. Então vocês não teriam que aguentar meu sotaque com meus erros gramáticos. A criação mostra o seu poder e sua natureza. E este último aqui, a criação mostra o seu poder e sua natureza. Este é a lição de hoje à tarde e amanhã. Nós vamos comprovar só olhando numa árvore. Só olhando numa pedra, numa montanha, numa nuvem, olhando em nós mesmos, só olhando na criação. E vocês, antes de sair da sala de aula, hoje e amanhã, vocês vão ver Deus. Vocês vão ter plena certeza que Ele está aqui. Romanos 20. Nós vamos começar bem aqui, depois do intervalo, e nós vamos ver algumas coisas chocantes que vão incentivar vocês na sua própria fé.